saudade, mata minha vontade. Eu tô cheia de amor. Vem me dar um cheiro, vem menino, vem. O meu desejo é te rever de verdade. Pela janela eu grito, tô com saudade, mata minha vontade. Eu tô cheia de amor. Vem que eu tô cheia de amor. Vem que eu... Mas eu conheço a história do Teatro Negro Atitude desde o início. Me lembro do Evandro Nunes circulando com pessoas que colaboraram com essa construção, né, com os primeiros passos. Por exemplo, Hamilton Borges Valé, que é baiano e retornou para a Bahia. Então, foi uma explosão na cidade. E no momento também, eu não sei exatamente se foi o mesmo ano, mas que a gente estava começando... exatamente o mesmo ano, o Festival de Arte Negra, porque, na verdade, era o tricentenário Zumbi dos Palmares, né? E... tricentenário? Né? Não é isso? E aí, nesse tricentenário, haviam várias atividades, propostas colocadas, dentre elas a primeira edição do Festival de Arte Negra, que completa 30 anos. E aí o Teatro Negro e Atitude... paralelo, não foi necessariamente como assim, ó, deixa o fã chegar para a gente poder se inserir e para ver como é que fica. Mas já tinha um movimento latente que consolidou com esse movimento coletivo maior. Se eu estiver enganado, você me corrige. Certíssimo? Eu peguei uma cola ontem. E aí eu me lembro muito bem dessa criatura que se tornou meu amigo, porque eu chegava, né, nas agendas pretas da cidade e tal, e lá estava o Evandro Nunes, sempre performático. Teve um dia que eu passei assim aqui na Praça 7, na Praça da Estação, e vi um negro alto, magérrimo, com o cabelo todo amarrado de barbante. Aí eu quase que bati o carro, falei, gente, mas o que é aquilo? Aí quando eu fui ver, eu falei, gente, olha a ousadia do Nunes, era ele. Aí uma calça vermelha com a blusa amarela. Eu estou falando isso de 30 anos atrás, um corpo ou uma corpa preta, né? E depois vieram as saias. Falei, gente, então, assim, é de uma ousadia. E aí eu fui vendo toda essa teatralidade dele, né? Porque é ator, é dramaturgo, é cantor, é diretor, né? Escritor, é doutor, né? Recente, academicamente falando. Então, assim, uma honra, uma alegria, uma satisfação. Eu admiro profundamente. O Evandro Passos, eu já conhecia, mas a gente não se conectava muito, porque veio de Diamantina e tal. Então, essa coisa de ver o Evandro trabalhando essa corporalidade, na medida da inspiração afro, da medida ancestral, né, com a Marlene Silva depositando nele toda essa possibilidade de continuidade, é assim que eu via. Né? E aí eu fui a algumas aulas na FAF e via aquele movimento, aquela credibilidade, aquele afeto todo. E depois eu vi o Evandro Passos trabalhando também esse corpo, essa corpa preta, né? Porque ele é cênico, né, gente? Que é um ator, né? Mas também é bailarino, coreógrafo, dançarino. Então, eu vi ele trabalhando também com pessoas com deficiência durante um tempo. E isso me chamou muito a atenção, porque a gente não tem muita paciência e essa sociedade não é inclusiva. Então, eu falei assim, gente, esses caboclos, assim, eu admiro demais. Então, quando falar assim, você vai conversar com os Evandros, falei, eba! Mas aí, vamos ouvi-los um pouco? Eu falei aqui da minha, um pouco do meu conhecimento sobre vocês, impressão. Mas e você, Evandro Nunes? Você é filho de quem? Faz o quê? Faz o quê? Faz o quê? Você faz por aí? Como é que começou tudo isso? Essa trajetória? Acordou um dia e pá. Fala para a gente. Oi. Então, primeiro que é uma alegria muito grande, né, para mim, poder estar aqui, sendo homenageado em vida, né, porque eu acho que também é algo que o povo preto, né, a gente quase não vive isso. Né? Então, fazer 50 anos, ser homenageado pelo meu trabalho, né? E ter pessoas referência, assim. Então, é muito significativo. Então,
dessa alegria, de ter pessoas que pensaram, um dia acordaram e falaram, vamos fazer uma homenagem. Então, isso para mim me deixa muito, muito, muito feliz. E, antes de falar de como eu começo, Evandro é meu mestre, né? Ele sabe disso, eu sempre vou dizer. Evandro é minha referência, né, nessa cidade. Rosália é uma referência para mim também, dentro dessa cidade. Então, para mim, olha, para vocês verem, dupla alegria, né, estar com essas duas pessoas dentro desse evento, né, dessa mostra, em comemoração aí, essa minha trajetória. Eu começo, na verdade, assim, ontem eu falei um pouco disso, né, Elaine falava um pouco desse universo, que eu sempre gostei da arte. Eu sou um menino preto, periférico, dissidente da sexualidade, né, pobre, e sempre, lá da década de 70, nesse lugar onde não tinha muita perspectiva para a gente, a não ser trabalhar, né, a não ser ou virar funcionário público, ou carteira assinada, e sempre muito de uma forma muito subalternizada. Eu acho que a arte ela me ganha. E quando eu brinco lá atrás, minha irmã me levava, fazia as festinhas e colocava a gente para apresentar, eu começo a fazer teatro, eu falo, eu gosto disso. Eu posso ser muitas coisas, né? E o teatro me possibilitou isso, a ser muitas coisas. E eu fui me descobrindo preto, né? Porque a gente nasce negro, mas a pretitude, a negritude, ela vem com o processo. Então eu fui me descobrindo e fui me tornando inteiro, onde eu tive esse lugar, né? Que era de me sentir pleno. E aí essa plenitude ela veio chegando, eu consegui ter essa autenticidade, né, que é o que você fala. Então, a minha negritude ela vem pelo corpo, aí o cabelo, as roupas, e aí automaticamente eu vou buscar, né, também outras formas de arte que vão me aprimorar, que vão fazer com que eu encontre com essa minha ancestralidade, né? Então, onde eu encontro com o Evandro, vou fazendo aulas com ele, né, na sequência, depois eu fiz com Marlene Silva, fiz com vários mestres e mestras, né, também dessa cidade, encontro, né, com Rosália, né, a gente junto com a negraria aí, né, desse coletivo de artistas negros dentro dessa cidade, e anterior o Teatro Negritude, quando eu encontro com ele divide, né, toda a minha vida, assim, né? Antes do Teatro Negritude, depois dele, que eu acho que aí a gente vem tratando e trabalhando com todas essas potencialidades. E aí, então eu acho que eu começo assim, sabe? E eu acho que a arte, o teatro, desde a brincadeira, quando se torna profissional, eu começo a entender dessa minha necessidade de fazer arte e da minha obrigação, né, de permanecer, ou pelo menos possibilitar caminhos de várias pessoas, né, dando continuidade ao que várias pessoas, né, vocês dois, ali, Rita de Amorim também, que é uma figura extremamente importante dentro dessa cidade, obrigado pela presença. Então, essas pessoas todas que foram me alicerçando, me dando coragem, falando assim, eu posso também, eu posso, e posso abrir caminho para outros, né, que virão depois de mim. Então, eu acho que é um pouco isso. Show de bola. E faz com brilhantismo. Faz com brilhantismo. Evandro Passos, então, eu falei um pouco aqui, né, da minha impressão e tal, do que eu observei, falei muito pouco. E você, fala um pouco para a gente da sua trajetória. Você é filho de quem? Faz o quê? Veio de onde? Bom, sou filho de Zé dos Passos, Conceição dos Passos, filho de Xangô e de Oxum, né? Eu sou de Diamantina, né? Nasci em Diamantina, morei até os 16 anos. E eu acho legal contar um pouco essa história. Eu mudei para Belo Horizonte em 76, né? Em 76 a minha família muda para cá. Meu pai era funcionário. Exatamente nesse período, estava chegando em Diamantina a produção do filme Cadiegues. Eu cheguei até a tirar medida da figuração, mas nesse período a minha família muda para cá. Mas foi muito importante
eu ver aquela cidade, andando pelas ruas, atores e atrizes negros e negras, né? Zezé Mota, Antônio Pompeu e vários outros e outras. Eu lembro que um dia eu cheguei em casa, né, logo um pouco antes de vir para cá, e falei com a minha família, olha, eu quero ser igual aquelas pessoas. Eu quero fazer exatamente isto. Né? Eu quero ser artista. Não sabia nem o que direito, mas falei, eu quero ser artista. Aí, quando eu mudo para Belo Horizonte, uma das diversões principais, obviamente, meu pai não tinha dinheiro para custear diversões para os 11 filhos. Então, eu me virava. A minha diversão era ir para a porta do Teatro Marília, para a porta da TV Alterosa, do Palácio das Artes, Francisco Nunes, para ver o público entrar. Aquilo, a minha cabeça fervilhava, e eu ia para a porta e só ver, entrar, porque eu não tinha dinheiro, mas aqueles lugares me fascinavam. Né? Até que um dia, na porta do Palácio das Artes, uma pessoa me chama. Né? Eu fiquei morrendo de medo, porque me falavam, olha, Belo Horizonte, perigoso. Ele me chamou e perguntou, você gosta de arte, de cultura? Falei, sim. Ele falou, eu sei. Eu já te vi aqui mais de 5 vezes. E eu sempre achava que ninguém me via. Né? Ele falou, eu já te vi aqui umas 5 vezes. E me deu um papelzinho, não era nem um cartão, ele me deu um papelzinho com um endereço e falou, olha, eu sou de uma companhia de dança, nós estamos precisando de homens, e principalmente homens negros. Né? Ele me deu o papelzinho e virou as costas. Na primeira esquina eu rasguei o papel, joguei fora. Entendeu? Com muita curiosidade, mas peguei e rasguei. Quando eu cheguei em casa, no mesmo dia, eu já tinha uma irmã mais velha que já trabalhava fora. Ela recortou, não sei se alguém lembra, no estado de Minas tinha aquele tijolinho, aqueles tijolinhos, né? E falava de uma audição. Ela chegou em casa, falou com meu pai, com minha mãe. E quando eu cheguei, ela falou, Ivana, você falou que quer entrar para o mundo artístico, aqui, ó, tem um lance de um teste. Recortou, falei, não, agora eu vou. Quando eu cheguei lá, era no mesmo lugar. Aí eu encontrei com o rapaz, ele virou e falou assim, eu sabia que você ia vir, entendeu? Esse grupo é o Grupo Folclórico Aruanda, e esse bailarino é o Geraldo Vidigal. Geraldo Vidigal, né? Um grande bailarino que tornou-se meu amigo. E então eu começo, né? Eu entro no mundo artístico em Belo Horizonte pelo Grupo Parafolclórico Aruanda, que existe até hoje, né? Mas lá era muito interessante porque assim, eu tinha 16 para 17 anos e estava assim, descobrindo Belo Horizonte, então eu matava a aula demais. Mas, ao mesmo tempo, quando eu chegava, eu absorvia e os professores me incentivavam. Não, vai fazer aula em outros lugares, vai procurar outro estilo de dança. Porque Belo Horizonte tem uma característica que o homem não paga academia desde essa época. Não paga escola de dança, né? Então, eu fui. E o que tinha de dança nessa época? Era o balé clássico. Era o balé clássico. Então, você imagina esses corpos negros chegando no balé clássico, onde os professores não gostavam nem chamavam de professores, era maîtres, né? Então, eles falavam nitidamente para a gente, olha, vocês não vão ser bailarinos nunca. Olha o tamanho do pé de vocês, olha o tamanho do bumbum de vocês, mas vocês têm que ficar aqui, porque no final de ano tem festival para carregar as meninas. Porque os poucos meninos brancos não conseguem. Né? Então, foi assim que eu entrei para o mundo da arte, né, e vendo essas hostilidades, até que um dia alguém me convida. Aí eu começo a fazer contato com alguns militantes do movimento negro, né, com os filhos da Ifigênia, e me convidam para ir nas reuniões da Almir Francisco. Um dia, nessas reuniões, alguém me falou, olha, vai ter uma performance na porta do Palácio das Artes. Era a abertura do carnaval. Era aquela época que tinha abertura no sábado, depois todo mundo viajava, né? Não tinha carnaval em Belo Horizonte. Mas quem promoveu esse evento foi a Escola Guinhar, que era debaixo do Palácio das Artes, no porão. Então, eles fizeram um evento junto com a Escola de Música. E tiveram várias atrações. E termina com uma dança. Né? Terminou com uma dança. Eu tinha visto 2 atabaques, que eu achei que era cenário. Entra um rapaz para tocar, me entra uma senhora
avantajada, com um corpo, com uma canga, e um rapaz sem camisa. A hora que eles começaram a dançar, eu comecei a chorar, me emocionei e falei, é isso que eu vou fazer na minha vida. É isso que eu vou fazer na minha vida. Né? Era a Marlene Silva e Orlando de Paula dançando na porta do Palácio das Artes. Então foi muito... Aí eu começo nas danças de matrizes africanas. Exatamente. A Marlene termina, né? E fala, olha, na quinta-feira pós-carnaval eu vou abrir a minha escola de dança em Belo Horizonte. Porque ela tinha vindo coreografar Zezé Mota, em Diamantina. Né? A Dulce Beltrão convida para uma oficina aqui. Ela viu que tinha um campo bacana aqui. Ela falou, não vou voltar para o Rio de Janeiro. E fixa a residência aqui, para a nossa felicidade. Né? Ela disse, na quinta-feira, pós-carnaval, eu vou abrir a minha escola, na Rua Carangola, 44, às 10 horas da manhã. 9 horas eu estava na porta, esperando a Marlene abrir. Então, eu começo na dança afro exatamente em 77. Eu começo com as danças há 40 e tantos anos. Né? Eu tenho 66 de idade e 43 de carreira. Então, é isso, eu começo nessa história. A Marlene viaja. Quando a Marlene viaja, alguns colegas que tinham começado, inclusive junto comigo, pediram para que eu desse aula. Virgínia e outros falaram, não. Falei, mas por quê? Nós começamos juntos. Não, mas você absorveu mais. Né? E eu comecei a dar aula. Eu comecei a dar aula no Sindicato dos Bancários, na Rua Tamóis, no Sexta Sintonia. Né? Foi um período que a Marlene viajou. E, imediatamente, eu crio uma companhia de dança. E foi muito interessante que, nessa companhia, foi exatamente lá, né, o diretor cedeu para que a gente ensaiasse, apareceram 15 jovens negros. Né? De cara, o grupo, a Bataca já começa com 15 jovens negros, que era o sonho da Marlene. Porque a Marlene, ela abriu a academia num bairro de classe média, né, na Carangola. Então, majoritariamente, eram pessoas brancas da região, né, de Santo Antônio. E o sonho dela, ela dava bolsa para todos os negros que apareciam. Eu tive bolsa com ela, porque ela queria formar. Mas era sempre um, ou dois, ou três, e a maioria corpos brancos naquele momento. Né? Depois é que começa a ter uma presença muito forte de negros e negras. Então, eu começo a minha história aí, né? Como professor, como coreógrafo. E, nesse período, eu começo a dar aula em vários lugares em Belo Horizonte. É onde eu conheço o Evandro Nunes. O Evandro Nunes já fazia um monte de coisa, ele aparecia de vez em quando, mas aparecia para fazer aula. A Rita, que está ali, né, Rita Amorim, o Anderson Feliciano, e era muito legal isso, porque cada um de uma época. E que a minha história na dança afro começa exatamente... Hã? Você também, Pedro que está ali, Denilson que está ali, é muita gente. Né? Então, isso é muito legal, porque assim, pessoas de várias gerações. Né? E o Evandro, muito rápido, ele começa já a criar essa história com o teatro. Né? Depois eu fui dar um curso na Lagoa do Nado, né? Você lembra? Mas vocês já estavam no teatro. Então, isso foi muito interessante, porque ele já estava criando esse diálogo com o teatro negro, e atitude. Eu acho que assim, foi um marco, né? A Rosália citou aqui no FAM, né? O Festival de Arte Negra em 95. Eu acho que esse festival consolidou, né? O que a gente queria fazer na vida. Porque assim, foi um festival onde vieram artistas africanos, né? Do continente africano, da diáspora, em 95. Gente, vocês não têm ideia do que foi esse festival. Foi quando a Germana Coni veio, né? E vários artistas. Foi assim um boom na cidade, esse Festival de Arte Negra, porque consolidou e mostrou para a gente onde a gente estava, né? Que lugar que a arte negra em Belo Horizonte estava. Então, isso foi muito importante. E, paralelo à prática, né? Eu sempre estive na academia. Né? Eu fiz graduação em comunicação social, eu fiz jornalismo na UFMG, mas quando tive que fazer não chamava TCC, era disciplina de final de curso. O que seria a monografia? Aí me perguntaram, o que você vai fazer? Eu falei, eu quero falar da dança afro em Belo Horizonte. Aí os professores do curso de jornalismo regalaram os olhos, até que viraram para mim e falaram, não tem ninguém para te orientar aqui, você pode fazer sozinho. Então,
Mas eu já queria, eu já tinha uma persistência, falei, né, eu quero falar de dança afro. Então, na graduação, eu falei de dança afro. Quando eu fui para o curso de pós-graduação em estudos afros brasileiros e africanos da PUC, falei de dança afro. No mestrado, falei de dança afro. E no doutorado, estou falando de dança afro. Né? Então, é isso. A gente segue uma trajetória. E é importante, é muito interessante. Quando eu fui escrever, né, a dissertação, e a Mariana, né, que foi a minha orientadora, eu falei, olha, eu quero falar de dança afro. Não sabia exatamente o quê. Ela falou, não, você vai falar um estudo de caso da sua história, da Companhia Bataca. Eu levei um susto, mas foi muito importante. Porque aí foi essa compilação disso que a gente está falando aqui. Né? Isso que a gente está falando foi o resultado da minha dissertação. E que já é um livro, né? Isso aqui é um livro, que é o resultado da minha dissertação de mestrado. Tá? Então é isso, e eu fico muito feliz de estar nesse momento, comemorando os 30 anos do Evandro, os 50 anos do Evandro, né? E é isso, comemorar, homenagear em vida, acho que é super importante para a gente. Você é importante para a gente. Fundamental. É necessário. Evandro, você recorrentemente tem dito hoje, inclusive, né, mais de uma vez. Qual, Evandro? Nunes. Aliás, Sasha, eu recebo telefonema a semana inteira. As pessoas batem um papo comigo. Evandro, você não entregou a nota. Evandro, você vai chegar. Eu falo, você deve estar querendo falar com o Nunes. Né? Ah, não é o Nunes, não! Semana inteira. Eu acho que acontece muito. É o contrário também, né? Não, e comigo, as pessoas chegam assim, nossa, eu preciso, me passa o contato. Nossa, mas eu danço tanto com o Evandro Nunes. Nossa, ele tem aquele movimento, né? Ele tem um monte de aluno de dança. Falei, bom, eu também danço com o Evandro Nunes, mas eu acho que quando você fala de alunos e tal, né? Você não está falando do Passos, não. Gente, é assim, é uma coisa assim, né? Os dois talentosos. É igual, então. Aí pronto, né? Mas você tem dito recorrentemente de como que o Evandro Passos é seu mestre, é referência. Então, você poderia falar um pouco mais detalhado para a gente aqui, né, de alguns percursos, de como que este grande, né, artista influenciou na sua poética, das suas atitudes aí nessa sua carreira, né, ao longo da vida. Eita! eu sempre volto, né? Vou lá atrás para chegar aqui. Mas é importante dizer, por exemplo, o Teatro Negritude também nasce dentro do Sindicato dos Bancários. Exatamente, ali dentro. Né? Foi muito importante para a gente aquele espaço também. Então, a referência, né, eu acho que essa questão da atitude, né, de várias essas pessoas que vieram antes, eu acho que elas foram me mostrando, né, assim, essa possibilidade de existir de uma forma mais plena. Né? Então, quando via o Evandro ali dando aula, depois na Lagoa do Nado, fui fazer aula com ele, né, participei do Bataca, eu fui vendo, eu falei, olha, igual ele falou com Marlene, eu olhava e falava assim, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. E preciso trazer, porque o teatro também ele é extremamente eurocentrado, né? E aí ficava pensando como que aquece esse corpo, sabe, dentro daquelas coisas. E aí, quando fui fazer, eu falei, olha, é possível trazer outras poéticas, né, para essa construção. É possível trazer outras possibilidades de preparação do corpo do ator a partir de outras referências. Né? Então, eu fui vendo ali e falei, olha, isso é possível. Então, eu fui trazendo isso. Então, eu acho que tudo isso eu vou seguindo os passos e vou buscando fazer reflexões mais aprofundadas, né? Pensando essa poética da negrura, essa estética da atitude, porque é isso, como que a gente vem e confronta com essa sociedade e diz para ela, fala, é possível a gente ter outras referências, ter outros lugares
que nos projetam, que nos faz estar em cena de uma maneira mais plena. Então, assim, e aí, novamente, assim, seguindo os passos dos passos, eu também na academia. Então, assim, não só na arte, eu vou buscando, vou trazendo elementos para essa minha corporidade, trazendo elementos assim para o fazer, né, esse fazer artístico, tanto dentro do Teatro Negritude, como também nas aulas. Então, trazendo isso tudo como referência, e também dentro da academia, fui buscando esse caminho. No mestrado, eu falo sobre o Teatro Negritude, né? Então, também fui refletir sobre essa trajetória desse grupo, que é importante para mim, que a gente é praticamente a mesma coisa. Então, como é essa importante para mim, assim, importante para essa cidade, né? Então, se hoje a gente tem uma efervescência de uma teatralidade negra, o Teatro Negritude esteve lá presente o tempo todo, discutindo em todos os espaços da educação, da arte, da saúde, do financeiro, nos plebiscitos populares. Nós estávamos lá para além, né? Então, eu acho que eu vou seguindo esses passos, falo disso, e no doutorado também dou sequência, trazendo essas poéticas, né? Então, eu acho que assim, eu mirava, né? Via vocês, né? Rosália, Evandro, Rita, né? Que já citei aqui, tantas outras pessoas, eu ficava de cá mirando vocês, eu falei, eu vou aqui, eu vou aqui que vai dar bom. E estou aí até hoje. Show. Vamos também em diálogo. Uma questão daí, produção. Temos um tempinho? Nossa, que severo. Gente, alguém dialogar com os Evandros? Opa. Deixa eu ler. Microfone. Cida não. Rita Amorim. Rita Amorim. Rita Amorim. Podem chamar de Sofá azul. Boa noite, eu sou Rita de Amorim. Eu tenho uma coisa curiosíssima, assim, que eu sempre que eu vejo Evandro, eu fico rindo sozinha, às vezes ele nem sabe por que né? Evandro Passos. Quando o Evandro foi defender, né, a disciplina, né, de final de curso dele, a monografia, ele falou para a gente, né, a gente era aluna, aí ele falou, gente, vai acontecer isso, eu vou defender a minha monografia, vai ser lá na medicina e tudo. Aqui, vocês podem... gente, mas Evandro muito tímido, né? Mesmo tempo que ele é todo assim, ele é muito tímido. Aí ele disse assim, mas sem barulho, gente, sem confusão, por favor, tá? Vocês vão, chega lá, fica todo mundo quietinho e tal, discreto e tal. Aí eu, Rose, Marquinhos, uma galera. Só a turma da pesada. Só a turma da pesada. Aí, gente, o Evandro tá achando o quê? Primeiro preto que a gente é convidado para ir assistir. E ele tá achando que isso vai ficar barato? Não vai. Fui na loja, comprei balão, comprei apito. E a hora que falou o nome do Evandro, que o Evandro falou tal e tudo lá, aí que ele foi aprovado, aí a gente fez aquela... Gente, foi uma baderna. E o Evandro, parece que é impossível ficar vermelho, mas o Evandro, os olhos dele assim, parecia que a lágrima ia sair, estourava assim, que ele olhava pra gente assim, meu Deus do céu, o que esse povo está fazendo comigo? Depois ele puxou a orelha de todo mundo. Isso foi uma coisa assim que marcou muito, e eu acho que deve ter marcado para ele, porque assim, poxa, era uma coisa muito incrível que estava acontecendo ali, né? Isso eu nunca esqueci, porque...
Não, o lance foi o seguinte, porque vocês imaginam, no curso de comunicação em 87, né? E eu só tinha um professor negro, que é o que me dava apoio, que era Dalmir Francisco, né? Então, assim, primeiro os professores ficaram horrorizados eu escolher um tema de dança no curso de comunicação, né? E queriam que eu mudasse, tentaram mudar o tema, assim. Não, por que você não faz isso? Eu falei, não, não quero falar disso, eu quero falar da dança, né? E foi um momento que a gente não estava... Como foi que a gente estava mudando da Fafiche e a gente estava estudando na... Não sei por que, foi na medicina. Foi na escola de medicina. Então, eu fiquei muito tenso, assim, né? Primeiro que eu já estava com aquele tema, que o departamento já estava me olhando torto, né? E eu não queria nem falar com os alunos. Falei, não, mas eu vou falar com todo mundo. E falava, não, gente, não grita, não, vamos entrar, eu vou dar conta do recado, e depois a gente comemora. Foi a mesma coisa que falar, entra com balão. Coisa... Mas foi muito legal, foi um resultado, assim, muito... E me incentivou muito isso, né? Eu falei, não, é disso que eu quero falar na vida, né? É isso que eu quero falar a vida toda. E é isso que eu falo a vida toda. Isso é muito importante, né? Porque, na realidade, é isso, a gente mira lá na frente, como o Evandro diz, e, ao mesmo tempo, as pessoas que estão ali próximo, né, os alunos e alunas, eles te levam também, né? Isso é muito legal. Então, por exemplo, quando a Virgínia me faz o convite para que eu dê a aula, né? E isso já começa a te dar uma credibilidade. Então, isso me fortaleceu muito. E é isso, a gente não faz nada sozinho, né? Assim como a Marlene teve a escola dela lá com a Mercedes Batista, eu tive a Marlene aqui, vendo outras pessoas, né? Você sempre fala, não, peraí, tem alguém aqui que eu quero seguir, é isto que eu quero seguir. Bonita a história. E tem uma história linda, né? Tem uma história linda que a gente foi apresentar num lugar, numa festa do Rosário em Diamantina. Eu gosto de contar essa história, né, Rita? E o Bataca ia apresentar. E eu cheguei com o cartaz da festa. Eu cheguei com o cartaz da festa do Rosário em Diamantina. Eu acho lindo essa história. E o nome do rei estava lá. Eu cheguei no ensaio, Rita viu o cartaz e viu o nome do rei e falou, Evandro, esse cara é meu irmão. E eu conhecia o rei, falei, não, você está enganado, esse menino é filho único lá da minha terra. Ela falou, ele é meu irmão. E saiu igual uma louca e foi embora perguntar à mãe dela. A mãe dela falou, não, ele é seu irmão. Ela conheceu o irmão dela através do cartaz de uma apresentação nossa em Diamantina. Lembra disso? É muito bonita essa história. Né? Então, o Bataca tem várias histórias, né? Eu não pude contar algumas aqui, não, mas tem várias histórias do Bataca. Uma correção, o Passo dizendo assim, não, a Rita saiu igual uma louca. Mas quando ela não é louca? Mas vamos lá. Imagina, Rita, Rose Zambés, Marquinhos. Gente, imagina. Não, e tudo. E aí, que vocês acham que a gente pode condensar essa emoção, esse momento desse sofá azul, 30 anos, quer dizer, 50, 30 teatro negativo, esse momento de celebração à tua vida, amor? Nossa, uma palavra, uma frase. Antes também eu queria fazer um outro registro, rapidinho. Queria registrar ali a presença da minha prima, Rubia Flávia, que aí a família é extremamente importante. Então, mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado. Aí representando toda a família Lima, família preta dessa cidade também. Eu acho que uma frase que eu gosto muito de dizer... tem uma música, né, que eu gosto muito, que é isso, né? Quem falou que eu ando só, né? Povoada, quem falou que eu ando só? Exatamente. Eu sou uma, mas não sou só. Eu acho que é isso. E o meu sentimento hoje é esse, né? Nessa mostra, com todas essas pessoas, é isso, assim, eu sou uma, mas não sou só. É isso. Mas te conhecendo, eu sei também que uma outra possível seria
Não mexe comigo, eu não ando só. A gente, Passos, o que você acha que poderia... Antes de falar a palavra ou a frase, eu quero agradecer também ao Marcial Ávila, que está ali, né? Muito importante na minha trajetória, na trajetória do Bataca, né? A gente falando aqui muito do Bataca, o Marcial, o antes e o depois, né, da entrada dele, é muito importante isso. Foi muito importante para a companhia. Ele que pintou o quadro também, né? Além do poema, tem um quadro. Né? Isso. E, olha, é uma palavra batida, mas que eu acho que é super importante, né? Persistência e resistência. Por que eu falo isso? Resistir 30 anos, 43 anos, fazendo arte negra em Belo Horizonte, é muita resistência. Por quê? A gente tem que falar. Belo Horizonte é uma cidade que faz com que você, todos os anos, parece que você está começando. Algumas instituições te tratam como se estivesse começando. Fazem questão de fazer isso com a gente. E a gente começa, recomeça. Né? Então é muito importante comemorar os 30 e os 50 do Evandro. E ver a Marlene agora sendo homenageada na escola de samba. E eu também, né? Vou ser tema de uma escola de samba. É muito bom isso, né? Então, resistência, persistência, porque aquele ditado, né? A gente mata um leão. A gente não mata leão nenhum. Nós, descendência africana, não matamos. A gente guarda. A gente pega um leão e guarda. A gente pega 2. A gente guarda porque ele vai empurrar a gente. E é isso. Resistência e resiliência sempre. Muito obrigado. Tá? Demais, né? Os Evandros, demais, né, gente? Olha a honra minha aqui. Olha, eu estou entendendo que o Evandro tem alguns exemplares aqui que pode comercializar e autografar. É isso? Isso aqui é seu. Do Pork and Bass. Então, assim, dança afro-brasileira, identidade e ressignificação negra. Disponível aí para ser autografado. Aí o valor, a gente vai falar depois ali, ou aqui, daqui a pouquinho. A combinar, porque nós pretos fazemos as combinações para a gente fazer chegar a arte em quem precisa receber os nossos recados, não é? Ele está falando aqui, a gente, que ele fez com a outra gigante de Minas, Grace Passou. Estava lá dirigindo a ópera Pork and Bass, São Paulo. Eu fui para São Paulo ver este menino junto com a Grace. Então, ele era do elenco, um grande elenco. E eu fui correndo para ver. Eu não consegui pegar o catálogo, mas ele trouxe para mim. O Pork and Bass. Se vira Belo Horizonte, não percam. Salvemos os 30 anos do Teatro Negro e Atitude. Salvemos os 50 anos de Evandro Nunes. Salvemos os Evandros. Salvemos a arte negra. Axé. Beijo. Vocês pela presença. O evento vai até dia 2, domingo, tá, gente? Desculpa. Gente, amanhã a gente também...